Olá, irmãos! Vamos iniciar agora esta matéria de análise de João. Eu me chamo Pastor Antônio Neto e eu estarei com vocês durante esse tempo ministrando a exposição, ministrando essa matéria de análise do Evangelho de João. Nós temos diante de nós, irmãos, uma tarefa bastante preciosa, que é analisar aquele que tem sido chamado de o Evangelho amado, que é o Evangelho de João. Tradicionalmente, o Evangelho de João tem sido a porta de entrada de muitos às Escrituras Sagradas. Pois muito embora o Evangelho de João seja aquele que contenha textos que necessitam de uma análise mais aprofundada, textos um pouquinho mais difíceis de serem interpretados, com uma linguagem mais difícil, no geral, o Evangelho de João ele é o mais evangelístico nesse sentido. Ele é aquele que é mais direto em apresentar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Ele contém, inclusive, o texto mais conhecido e citado e decorado das Escrituras, que é João capítulo 3, versículo 16. Então ele é o mais claro em relação à divindade de Cristo, em relação à majestade de Cristo, em relação ao amor do Senhor Jesus Cristo, enfim. Ele é um evangelho realmente bem precioso e por isso é que nós vamos tirar um tempo para estudá-lo, para analisá-lo e aprender melhor sobre esse evangelho, ok? Então vamos estudar este evangelho da Sagrada Escritura. E já apresentando a vocês, irmãos, como vai ser o nosso formato, ok? Então nós teremos em cada aula um período em que eu estarei aqui diretamente falando com vocês, geralmente fazendo alguma recapitulação, alguma pontuação, e depois então nós vamos passar para os nossos slides. Então eu quero já começar a fazer assim e apresentar a vocês nessa primeira aula. Eu quero apresentar a vocês a nossa matéria, explicar para vocês como nós vamos fazer, como nós vamos estudar durante esse período juntos, ok? Então vamos lá para a nossa partezinha de slides. E bem, então veja aí na sua tela que a nossa matéria é então análise de João. Então vamos descrever aqui a nossa matéria. A matéria de análise de João propõe-se a expor as principais divisões deste livro bíblico, bem como a oferecer seus significados e temas teológicos, ok? Então note que nessa descrição da matéria eu não toquei muito em termos como exegese, comentário do texto bíblico. Por quê? Porque essa nossa análise de João, ela não, como eu vou mostrar posteriormente, ela não vai ser exaustiva. Por isso, o meu intuito aqui com vocês é apresentar as estruturas básicas do Evangelho de João, bem como que você entenda o significado de cada texto, o que aquele texto significa dentro do contexto geral do Evangelho de João, ok? Pois dessa forma você terá boas condições de ler e estudar este evangelho bíblico. Então, o propósito da nossa matéria é oferecer ao estudante as condições básicas para ler e entender o Evangelho de João dentro de seu contexto histórico e gramatical, bem como para aplicá-lo aos dias modernos. Ou seja, com essa nossa matéria, com o conhecimento que você vai adquirir nessa matéria, você terá plenas condições de ler e entender bem o Evangelho de João. Obviamente que você não vai ter ali um conhecimento exaustivo, pois ninguém tem, mas também você não vai ter um conhecimento aprofundado, ok? Então nós não vamos aqui
discutir questões gramaticais, questões críticas, diferentes opiniões sobre os mais diversos textos. Não, porque o intuito é que você consiga compreender a mensagem do Evangelho de João e compreender bem cada texto dentro dessa mensagem geral que o apóstolo João quer transmitir. Fazendo isso, você vai conseguir aplicar o texto bíblico aos dias modernos, ok? Então, nossa metodologia. Serão realizadas 14 aulas além da apresentação, ou seja, junto com essa apresentação serão 15 aulas, mas tratando especificamente sobre o Evangelho de João, já colocando a mão na massa, vocês vão ter 14 aulas lidando com a introdução, ou seja, a primeira aula ela vai ser uma aula de introdução ao Evangelho de João, abordando questões como o autor, contexto histórico, contexto literário, estrutura básica, ok? Então vocês vão ver essas informaçõezinhas básicas e depois, a partir da aula 3, nós vamos então entrar no texto de João propriamente dito, ok? Em segundo lugar, essa matéria não oferecerá uma análise exaustiva, nem em termos de conteúdo, nem em termos de abrangência. Ou seja, nós não vamos fazer um comentário de cada versículo do Evangelho de João, ok? Então, para isso, nós precisaríamos aqui de muito mais do que 15 aulas. Nós precisaríamos, talvez, aqui de umas 60 aulas para que a gente pudesse passar ali versículo por versículo. Então, neste mesmo momento em que eu gravo esta aula, eu tenho exposto o Evangelho de João na igreja que eu pastoreio, e já faz mais ou menos um ano e alguns meses, 2, 3 meses, que eu venho expondo, e nós estamos no capítulo 8 ainda. Ou seja, o Evangelho de João ele tem muito conteúdo, por isso é impossível que a gente, nessa matéria, em 15 aulas, trate de versículo por versículo. Mas também questão de abrangência, certo? Ou seja, nós não vamos também analisar todo o texto do Evangelho de João. Vai sim, certamente, passar um texto ou outro na nossa análise. Isso não significa dizer que nós deixaremos passar coisas importantes. Então, tudo aquilo que é importante de você saber do Evangelho de João, para que você possa ler e entendê-lo de maneira satisfatória, nós vamos tratar aqui nessa matéria, ok? Então, a nossa análise, ela apresentará a estrutura textual e o significado teológico de cada capítulo do Evangelho de João, com exceção do capítulo 1. Então, deixe-me explicar. A partir do capítulo 2 até o capítulo 21, a nossa análise fará o seguinte: você vai aprender a estrutura do capítulo e o significado, como aquele capítulo ele contribui para a obra como um todo, certo? Então, quando você vir a expressão significado no capítulo 2, significado no capítulo 3, certo? O que está querendo ser dito é o que aquele capítulo contribui, ou o que é que João está querendo que você aprenda com estas informações de determinado capítulo, ok? A única exceção é o capítulo 1, porque o capítulo 1 ele é centrado no prólogo, que vocês vão aprender. Então nós fizemos uma análise ali do prólogo, não tanto como os demais capítulos, e nós não vamos tratar ali da introdução do Evangelho de João, que vai do capítulo 1, 19, até o final do capítulo 1, ok? Então nós vamos pular essa parte, visto que ela não apresenta tantas dificuldades exegéticas, ela é simplesmente uma introdução. Obviamente nós vamos comentar essa parte, mas ela é uma parte mais introdutória, e que você então vai ser... É mais fácil de você entender essa parte. Então, a partir do capítulo 2 é que a gente focaliza ali
em estrutura e significado, e em alguns nós vamos fazer algumas aplicações práticas, ok? Eu quero dar aqui algumas sugestões para um bom aproveitamento dessa matéria. Em primeiro lugar, eu sugiro que você leia o Evangelho de João pelo menos 2 vezes, para que você se familiarize com o conteúdo, ok? Então é bom que você leia o Evangelho de João, se você puder ler em uma sentada, ou seja, você começa ali e só para de ler quando acabar o Evangelho de João, porque assim você pega melhor o fio da meada. Então faça isso pelo menos 2 vezes, no espaço aí de dias, ok? Durante o período dessa matéria. O Evangelho de João é um pouco longo, mas você pode fazer isso 2 ou mais vezes para você se familiarizar bem com o conteúdo. Também é bom que você tenha um comentário bíblico. Eu vou sugerir alguns já. Porque com o comentário você pode se aprofundar naquelas questões ou textos que na aula nós não podemos nos aprofundar, ok? Então, por exemplo, na nossa matéria, nós não vamos aqui poder nos aprofundar tanto no texto em que Jesus ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Obviamente que eu comento esse texto e apresento ali o significado do texto, mas não de forma tão aprofundada. Então você vai lá no comentário e lê. Ou então, por exemplo, no discurso de despedida de Jesus, capítulo 3 até o 17. Então você tem ali vários textos, como quando Jesus diz: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele dará. O que Jesus quer dizer com tudo? Então quer dizer que tudo que a gente pedir, Jesus nos dá? Então são questões que a gente não pôde tratar ou não vai poder tratar, e você vai poder se aprofundar num comentário bíblico, ok? Então faça isso, adquira um bom comentário no Evangelho de João e aprofunde-se nessas questões que na aula nós não podemos nos deter tanto. Então, para encerrar, eu quero aqui só sugerir a você alguns livros que são importantes para que você tenha uma boa base no Evangelho de João. O primeiro e principal é este comentário no Evangelho de João de Carson, certo? Carson, ele é reconhecido como atualmente um dos principais, se não o principal e comentarista estudioso do Novo Testamento da atualidade, certo? Então, seus comentários, os comentários de Carson, sempre são atribuídos como os principais comentários nos respectivos livros. Então, ele já escreveu um comentário em Mateus, ele já escreveu, então, esse comentário em João, certo? E é mistério que você adquira os comentários e tudo que Carson escreve, você deveria adquirir, porque realmente é um material preciosíssimo. E esse é certamente o melhor comentário de João traduzido na língua portuguesa. O segundo melhor é esse de F.F. Bruce, teólogo e estudante do Novo Testamento, tão conceituado quanto Carson, ok? Então os dois são da editora Vida Nova, e qualquer um dos dois que você adquirir, você estará em muito boas mãos. E eu também sugiro a você essa introdução ao Novo Testamento, que é de D.A. Carson, Douglas Moo e Leo Morris. Ou seja, pegaram ali 3 dos melhores estudiosos do Novo Testamento nos Estados Unidos e eles então escreveram um livro de introdução ao Novo Testamento. O que é uma introdução ao Novo Testamento? É um livro que vai dar a você todo o contexto histórico necessário para que você compreenda o livro. Questões quanto ao autor, data de escrita, contexto literário, dificuldades de tradução, dificuldades de interpretação, o enredo do livro, o significado daquele livro. Então esse é também um dos livros de ter. Então eu gosto de fazer a distinção entre livro de ter e livro de ler. O livro de ler é aquele livro que você pode pegar, ler e devolver para a biblioteca.
O livro de ter é aquele que você tem que ter na sua casa. E esses 3 aí são livros de ter, certo? É bom, é muito bom, importante que você tenha esses livros em sua casa. E se você tiver, você estará bem servido para estudar o Evangelho de João. Então é isso. Essas são as sugestões que eu gostaria de dar a vocês, apresentar da nossa matéria. Eu espero realmente que vocês sejam ricamente abençoados com com este curso, com essa matéria, e que Deus realmente traga frutos para a sua vida e para o seu ministério por meio dessas aulas. Então vamos lá começar juntos, estudar o Evangelho de João. Até a próxima aula. Deus vos abençoe.